Pela vida do pastor Gedeão e a sua família, as duas filhas, o filho que eu conheci. Que família abençoada, que família bonita, né? Puxou o pai, né? Ô mãe. Muito bem, queridos. Ele falou que já tem 20 anos de caminhada. É uma jovem demais, rapaz. E eu tenho 42 anos de caminhada com a minha esposa já. Esse ano nós completamos. E estamos aí, já trabalhamos muito no interior, implantando igrejas, igrejas bem menor do que essa, mas em cada lugar que nós fomos, Deus derramou muito amor no nosso coração por aquele povo. Nós pastoreávamos pessoas, 10 pessoas. Eu pastorei uma igreja que a gente tocava no caibro, assim, bem baixinho. Não tinha som, não tinha microfone, e aí era vizinha da igreja católica. Aí um jovem da igreja católica, que era coroinha lá, se compadeceu da igreja dos crentes, aí veio falar comigo: se o senhor quiser, eu trago a caixa da igreja católica, eu falo com o padre, e para o senhor dar um estudo bíblico, que eu tinha um estudo bíblico no sábado. No domingo não, porque no domingo tinha missa. Eu digo: então traga, pode, eu aceito a caixa e o microfone. Aí ele vinha, trazia e ficava lá ouvindo o estudo. Terminou se convertendo e se transformou no líder da igreja até hoje. Essa igreja foi ali no Cajá, a igreja construída. Então, assim, Deus nos deu a oportunidade de levantar, edificar e mais de 12 igrejas no interior. E hoje são igrejas grandes, mas a gente, quando começou lá, pastor Gedeão, era bem menor do que é aqui. E Deus foi fiel. E eu quero dizer que Deus é fiel com vocês. Quando eu recebi o convite, que se aproximou agora essa semana, eu fiquei pedindo ao Senhor uma palavra que fosse, porque me parece que hoje à noite é a noite profética. Então eu quero trazer uma palavra profética para essa igreja, amém? Logo, amém foi fraco. Tem uma palavra profética para essa igreja. Quem crê, diga amém. Eu disse: mas Senhor, a igreja também é feita de pessoas. Pessoas com necessidades, pessoas com sonhos e pessoas com promessas. E Deus disse: a palavra também é para cada um que estiver lá. Então tem uma palavra profética para o seu coração nessa noite. Você crê? Diga amém. Amém. Então, juntos, crendo nisso, nós queremos partilhar essa palavra. É uma palavra que ela não é uma arrumação de um texto bíblico para dar certo. É uma palavra que é específica para a igreja do Senhor Jesus. É uma palavra que se encontra lá em Isaías, capítulo 54, e eu vou pedir que você abra a sua Bíblia, ou nesse caso a modernidade chegou, ligue a sua Bíblia aí no seu celular. Mas essa passagem vai falar de uma mulher. E essa mulher, no Antigo Testamento, estava se referindo à igreja. Pastor Gedeão, essa passagem de Isaías 54, ele é uma consequência do capítulo 53, que nós conhecemos, que o profeta Isaías estava falando no capítulo 53 a respeito da obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele levaria sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, pelas suas feridas seríamos curados. Isaías 53. E ele daria a sua alma, ele entregaria a sua alma à morte, mas ressuscitaria e justificaria a muitos. Isso está no capítulo 53. Quem está entendendo? Quem já leu 53 aí? Então lá em 53 ele diz assim, no verso 11, não precisa nem você, se você tiver aberto, 53, 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos
e levará a iniquidade deles. Diga, eu fui incluído nessa passagem. Eu fui incluído nessa passagem. Ele me justificou, ele levou a minha iniquidade. E aí o profeta Isaías está aqui falando do sacrifício de Jesus, que resultaria no surgimento de um povo sobre a terra, que seria a igreja. Então, no capítulo 54, quando você lê aqui sobre uma mulher, essa mulher é a igreja do Senhor, que no tempo de Isaías ela não existia ainda, mas Isaías já estava vendo o futuro e declarando que uma mulher surgiria. Essa mulher naquele momento seria estéril, não tinha filhos, não tinha marido, mas Deus vai dizer: mais serão os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Era uma promessa sobre o surgimento da igreja, humilhada, sem reconhecimento, mas essa mulher chamada a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, cresceria, teria mais filhos do que a mulher que tem marido, e se expandiria sobre a face da terra, e alargaria o lugar da sua tenda. Dito isso, nós vamos ler o texto agora. Você entendeu que Isaías 53 fala sobre Jesus que sofreu para levantar um povo. E o 54 vem a promessa. Diz assim: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompam em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor, e ele é chamado o Deus de toda a terra. Você pode dar uma glória a Deus para fora? Aqui tem uma palavra, queridos, que ela não está sendo arranjada para essa igreja hoje. É uma palavra para essa igreja Gênesis. Essa palavra é uma palavra missiológica, está falando sobre a igreja. Cante, ó estéril. Esse texto é uma referência ao surgimento da igreja, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E Jesus vem como um servo sofredor, e ele sobe a cruz, e ele é sepultado. Ao terceiro dia ele rompe as cadeias da morte, e a partir da sua ressurreição surge junto com ele um povo sobre a face da terra, chamada a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, aquela que para o inferno, para as hostes infernais para o homem, era como uma mulher estéril. Ninguém jamais diria que aqueles poucos discípulos que Jesus deixou se levantaria, e a partir daquele momento do Pentecostes, ali 120, apenas 120, se levantaria como uma mulher praticamente sem valor, estéril.
Mas aqueles 120 que experimentaram o dia de Pentecoste, eles cresceram, se espalharam pelo mundo, chegou até a Paraíba, Cabedelo, Jacaré e a Igreja Gênesis. A palavra de Deus se cumpriu. Amplia, ó mulher, o lugar da tua tenda. Você parece uma mulher abandonada, estéril, mas você crescerá. Você se estenderá para os 4 cantos, como disse o verso lá na frente. Você crescerá para a direita, você crescerá para a esquerda, porque o Senhor dos exércitos é o seu marido. O Santo de Israel é o seu nome, e Ele é o Senhor de toda a terra. Diga: o Senhor da igreja é o Senhor dos céus e o Senhor da terra. Por isso eu quero nessa noite pedir ao Senhor uma palavra. Ele me deu quando eu estava pegando no sono. Diga para a Igreja Gênesis, declare esta palavra para a Igreja Gênesis, do verso 22. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique suas cordas, fique firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, e seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Eu quero declarar que essa palavra atualizada para hoje é que essa igreja vai crescer e ela vai expandir para empurrar o reino das trevas que impera no Jacaré, vai dar lugar à glória de Deus nesse lugar. Você crê nisso? Dá um amém. Essa profecia continua se cumprindo ainda hoje, através de cada igreja que surge nos 4 cantos da terra. Os filhos dessa mulher se estenderiam para a direita e para a esquerda. Vamos aprender agora a questão de fé, porque essa mulher, ela é estéril. Ela, naquele tempo, ser estéril era ser desprezada, humilhada. Naquele tempo, uma mulher que não tinha muitos filhos era uma mulher sem valor na sociedade. Hoje não, as mulheres só querem ter um ou nenhum. Eu sou o 18º filho da minha mãe. Todos servem ao Senhor. 3 pastores, filhos, missionários na África. Mais de 50 netos servindo ao Senhor. 3 netos da minha mãe são pastores. Eu digo sempre, minha mãe cumpriu o chamado dela à frente de um fogão e em frente de um tanque de lavar roupas. Porque Deus não olha a limitação, a sua limitação, como não olha a limitação dessa mulher estéril. Foi para essa mulher que Deus disse: alargue o lugar da sua tenda, porque vai vir filhos aí. Amém? Esse texto então nos diz que mesmo é uma aplicação também pessoal. Essa profecia pode ser aplicada a nível pessoal. Ela é uma palavra para a igreja. E eu vim nessa noite com essa. Quando eu vi essas paredes, eu percebi que aqui tem uma ampliação. E Deus confirmou. É porque antes de você saber, eu já estava operando lá. Já está se estendendo para a direita, a minha, mas para quem chega é a esquerda. Então é para a direita e para a esquerda que ela está se estendendo. Quem crê nisso? Tem que crer. Agora tem que crer. Tem que crer e tem que ser fiel. Essa profecia ela pode ser aplicada para a sua vida. Essa profecia é para você, meu irmão e minha irmã. Ela é para a igreja de um modo geral, mas ela pode ser aplicada para a minha vida, para aqueles que estão esperando pelo cumprimento das promessas de Deus. Quem tem promessas de Deus aqui? Quem tem promessas de Deus aqui?
Aqui tem uma mulher estéril nesse texto. Ela é estéril, ela não só tem marido. Arranjar um marido era mais fácil. Engravidar por aí também era fácil. Mas ser estéril, mas Deus estava dizendo assim para ela: você terá mais filhos do que aquela que tem marido. Aleluia! Então, essa palavra é para também os filhos de Deus que, de alguma forma, estão aguardando promessas do Senhor. Talvez, ao seu olhar, você esteja estéril. Nada ao seu redor está dando certo. Você está esperando algo de Deus, mas ainda não chegou. E você não deu à luz as promessas de Deus. Você tem promessas, mas ainda está estéril. Está esperando esse filho. Aqui não é só filho biológico. É a promessa que não se cumpre. Mas você não está vendo nada. Nessa noite você vai ser desafiado a profetizar sobre a sua vida. Você vai precisar crer. Porque aquela mulher estéril recebeu uma ordem. Ela era estéril e não tinha marido. E Deus disse assim: alargue a sua casa. Faça um quarto, porque vai vir filhos aí. Quem entendeu isso aí? Alargar depois que já tem filho é fácil. Mas Deus quer que você ande por fé. Comece a alargar antes que o filho venha. Quanto mais alargar, mais filho. Quem dá um amém aí? Aleluia, aleluia. Eu sei que tem promessas de Deus sendo derramadas, portas abertas sendo derramadas, abrindo sobre a vida de pessoas que estão esperando grandes coisas de Deus. Quem está esperando grandes coisas de Deus? Então não duvide. Diga para o seu irmão: não duvide. Não importa o tempo de esterilidade. Não importa o tempo que você tem esperado. Deus é o Deus que pode fazer imediatamente. Diga: Deus pode fazer hoje. Deus quer fazer hoje. Sabe, essa história me lembrou a história de Sara, que todos vocês conhecem. Sara estava com 90 anos. E Abraão com quase 100 anos. E lá em Gênesis capítulo 18, você não precisa ir lá não, fica atento aqui. Em Gênesis capítulo 18, Abraão que havia obedecido, diga Abraão, que havia obedecido. Diga: obediência é um segredo que abre portas. Abraão estava com 25 anos. Deus havia prometido a ele um filho. Ele saíra da sua terra. E agora cadê o menino que não chega? Está demorando aí, irmãos? Espere um pouco mais. Não duvide, não duvide. Não murmure, cante tão somente. Abraão tem um momento que ele está à beira, aí está a entrada da sua tenda, sol escaldante, lá na terra da Palestina. Era meio-dia e ele recebe a visita de 3 anjos, que era a Trindade aqui: Pai, Filho e o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando menos você esperar, você vai receber uma visita especial. Abraão, quando viu aqueles homens, correu ao encontro. Ele não identificou que era o Senhor, ele identificou que eram 3 homens. E ele então dá um banquete para aqueles homens. Até então Abraão estava tratando aqueles homens como cidadãos honrados. Mas aí tem uma surpresa aí. No capítulo 18 de Gênesis, verso 19, aqueles homens comem debaixo de um carvalho. E aí um deles, no verso 9, diz assim: olha só, você pode receber alguém e de repente não ser um ser humano,
ser um anjo em forma de homem. Quem crê nisso? Eles estavam comendo. Então um deles disse assim, verso 9: onde está Sara? Olha só, Abraão não esperava por isso, irmãos. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram eles. E Abraão respondeu: ali na tenda. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. O assunto agora entrou na privacidade de Adão. Como é que aqueles homens sabiam sobre Sara e sobre Abraão? Eu falei Adão, sobre Sara e Abraão. Como é que aqueles homens sabiam? Eu quero dizer o seguinte para você: Deus conhece você mais intimamente, mais profundamente do que você mesmo se conhece. E naquele momento ele disse assim: aonde está Sara, sua mulher? E Abraão respondeu: ali na tenda. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Era estéril, 90 anos. Sara escutava a entrada da tenda que estava atrás dele. Você conhece essa passagem? Quantos conhecem aqui? E o que foi que Sara fez? Riu. Diga: zombou. Chacotou das promessas de Deus. Tudo que vier de promessa, não deixe passar. Recolha. Eu creio, eu creio, eu creio. É palavra do Senhor, eu creio. Sara riu, porque Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançados, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesmo, quando pensou: depois de velha, eu vou dar filho a meu Senhor? Já idoso, ainda terei esse prazer? E aí o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou velho? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei, e você e Sara terá um filho. Quem diz amém? Sara riu, e ele ouviu que Sara riu. Ele disse: Sara riu. Sara ficou com medo. Não, eu não ri, você riu. Mas daqui a um ano eu voltarei, e você dará à luz um filho. Porque não há nada, diga, porque não há nada impossível para Deus. Sabe, essa mulher estéril, ela recebe uma ordem: alargar o lugar de sua tenda, construa mais quartos na casa, pois vai chegar filhos por aí. Comece a tocar nas paredes, mesmo que ainda não existam, e comece a empurrar pela fé as paredes para longe. Não tenho condições, Senhor, não tenho dinheiro. A igreja Gênesis não tem dinheiro. O Senhor dessa igreja é o dono da prata e do ouro. E você vai fazer um gesto agora. Põe a sua mão para o lado de cá e digo: nós declaramos que estamos alargando as tendas desse lugar. Nós estamos removendo essa parede da minha direita e agora da minha esquerda. Diga comigo: parede seja removida em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Quem dá glória a Deus? Amém. Aleluia. Primeiro nós alargamos a tenda para o filho vir. Primeiro você dá um passo de fé, para depois Deus agir. E aonde está o segredo? Como eu posso fazer isso? A mulher é estéril, ela não tem marido. E como ela vai ser uma mulher que vai ter mais marido do que aquelas que têm marido? O verso 5 responde: faça isso
pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Senhor de Israel é seu Redentor, e Ele é chamado Deus de toda a terra. Aleluia! Aquele que faz a promessa é o Senhor dos céus e da terra. Sabe, muitos crentes, muitos filhos de Deus estão desencantados com a vida, não creem mais nas promessas, porque perderam a visão de quem é Deus, e perderam, porque também perderam o segredo do lugar secreto, porque já não conhecem mais a intimidade da oração, de se recolher para orar, para meditar na palavra. Eu quero dizer, igreja, Jesus, o segredo da minha vida e da sua vida está nesse lugar secreto, onde os céus se abrem e você tem sua experiência pessoal com o Senhor. Quando perdemos a visão de quem é Deus para nós, o desencanto com a vida se abate sobre nós. Quando você começa a olhar para as circunstâncias, você só vê má notícia. Se vocês jovens forem olhar para o que as outras jovens e os jovens das escolas e do trabalho estão fazendo, vivendo nos Instagrams da vida, nos WhatsApp, nas redes sociais, você vai ter um desencanto sobre você. Porque eles ficam falando de modinhas, eles ficam falando de sucesso, de fama, e eles têm modos e maneiras humanas de conquistar sucessos e fama, mas nós, juventude, dependemos do Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor de toda a terra, é Ele que cuida do futuro de vocês, é Ele que vai garantir um futuro para vocês, é Ele que vai alargar a tenda de vocês. Sejam fiéis e creiam, Deus é fiel para com aquele que é fiel. Deus tem sido fiel com a minha vida. E eu quero dizer para vocês agora, especificamente para a juventude, eu me criei numa igreja. Eu me criei dentro de uma igreja Assembleia de Deus. Não tinha ministério infantil, não tinha nada para criança, mas minha mãe entendia que o lugar de crescermos e nos tornarmos homens e mulheres de Deus é na casa do Senhor. E na casa do Senhor eu me criei e permaneci até o dia de hoje. E eu fui forjado pelos ensinos da palavra de Deus. Então, juventude, fique firme e mantenha a sua visão em quem Deus é. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de toda a terra. Aquela mulher, simbolizando a igreja, também pode ser você, homem ou mulher aqui. Você que está esperando coisas de Deus, mantenha o seu olhar firme em Deus. Eu quero fazer uma avaliação aqui. Quando o povo de Israel sai do Egito e eles estão para entrar na terra de Canaã, apenas 2 anos que eles saíram do Egito, eles chegaram às beiras das portas de Canaã. E Deus disse a Moisés, vocês conhecem também isso, com certeza o pastor Gideão já pregou sobre isso: escolha 12 líderes e enviem para espiar a terra que eu estou dando a vocês. A terra já estava dada, já era deles. E o que aconteceu? Aqueles homens líderes foram e viram a beleza da terra. O que Deus tinha para os povos de Israel, uma terra que emana leite e mel, é o que Deus tem para você e para mim hoje. Deus tem o melhor. Deus pensa o melhor a meu respeito e a seu respeito. Mas sabe o que acontece?
é que a incredulidade impede que os céus se abram sobre a minha e a sua vida. Quando os líderes de Israel foram espiar a terra, eles se encantaram com a terra, mas eles não se encantaram com Deus, mas com os gigantes da terra. Eles olharam para as circunstâncias. Eles olharam para as circunstâncias e, em vez de ter uma declaração de fé, murmuraram. E sabe quando eles vieram, queridos? 10 trouxeram relatório negativo. Pode só baixar um pouquinho? Foram 2. 10, quando voltaram, disseram: a terra realmente é boa. A terra mana leite e mel, mas é uma terra que devora aqueles que nela habitam. Eu vi os gigantes, e eles nós somos como gafanhotos diante deles. E diz a palavra de Deus que aqueles 10 líderes espalharam um relatório negativo em todo Israel, e todo Israel começou a se lamentar e a chorar, e quiseram apedrejar Moisés. Mas tinham 2 crentes lá, Josué e Caleb. A visão de Josué e Caleb foi diferente. Caleb se levantou no meio da multidão e disse: a terra é muitíssimo boa, a terra que emana leite e mel. Quanto aos gigantes da terra, não tem mais o povo daquela terra, nem esses gigantes, porque esses gigantes são o nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não os demais. Que diferença da visão daqueles que mantêm seus olhos em Deus, daqueles que mantêm sua visão nas circunstâncias. Se vocês olharem para as circunstâncias, vocês vão desanimar. Quando Pedro caminhava sobre as águas, enquanto olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando ele olhou que estava olhando para as águas, que ele viu a turbulência, ele começou a afundar. Nessa noite, levante o seu olhar, tire ele das circunstâncias, tire de dentro da sua casa, do seu marido, do seu filho, das suas finanças. Coloque seu olhar em Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Sabe onde está a diferença entre Josué e Caleb e os outros 10? Na visão clara de quem Deus é. Você vem aqui cultuar e você vem orar, mas quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Quando termina o culto, qual é a segurança que você tem? Se tem, que Ele está com você. Quem tem a certeza de que o Espírito Santo habita dentro de você? E se o Espírito Santo habita em você, a Trindade Santa habita dentro de você. E onde você andar, a Trindade estará com você. E onde você estender as mãos, demônios têm que bater em retirada. Onde você declarar, as coisas vão acontecer, porque lhe foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. O Senhor Jesus Cristo, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Josué e Caleb não perderam a visão de quem era Deus. Diga comigo, Josué e Caleb nunca perderam a visão de quem era Deus. Sabe onde está a diferença? É na visão clara de quem Deus é para você. Sabia aquele crente que ele só está animado quando as coisas estão dando certo para ele? Só basta uma coisa dar errado, ele já afunda. E ele já começa a dizer que Satanás está furioso. Ele já começa a dizer que tudo é Satanás. Espera aí, você pertence a que reino? Porque se você é cidadão do reino dos céus, Satanás não tem a ver com sua vida. Tudo que acontece
Paulo vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Dê glória quando as coisas estiverem dando certo, e dê glória mais ainda quando não estiver dando certo, porque Deus sabe o que é melhor para a sua vida. A diferença entre Josué, Caleb e os outros 10 é que 10 viram o problema, 2 a solução. 10 viram os obstáculos, 2 viram a solução, o caminho. 10 se impressionaram com o tamanho dos gigantes, 2 se impressionaram com o tamanho de Deus. 10 focalizaram no que não podia ser realizado, 2 focalizaram naquilo que facilmente seria realizado pelo poder de Deus. O resultado dessa história, sabe qual é? É que do povo incrédulo, Deus disse: nenhum deles verá a terra que com juramento prometeu. A incredulidade é irmã da murmuração, e quem murmura não vê o cumprimento das promessas. Por isso, nessa noite, ponha um cântico de louvor nos seus lábios e adore ao Senhor quando as coisas estiverem favoráveis, quando os ventos estiverem soprando a seu favor. Mas quando não estiverem soprando, adore, adore, porque o Senhor dos Exércitos é o nosso Deus. Sabe o que Deus disse a respeito de Caleb? Do povo, Deus disse: nenhum deles entrará. Mas de Caleb disse: mas o meu servo Caleb, porque nele tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Quem dá glória a Deus? Eu vou entrar, eu vou tomar posse das promessas, e a minha descendência também. Diga amém. Porque não é só sobre você, Deus quer abençoar você e a sua descendência. Deus tem um projeto a longo prazo, geracional. Começou lá com os discípulos. Nós estamos aqui no ano 2025, aqui em Jacaré, glorificando o nome do Senhor, porque teve uma geração antes de nós que chegou no Brasil e proclamou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós somos a geração de hoje, mas a geração de amanhã já está aqui também, esses jovens que eu estou vendo aqui. Precisamos que Josué e Caleb se levantem nessa geração e declare para outra geração. Canta, ó estéril, você que não tem filho, porque você vai ter muitos filhos. Alargue o lugar da sua tenda. Você está nessa tenda estreita. Talvez você esteja vivendo esse momento, ou esse problema está lhe sufocando. Nessa noite Deus está dizendo, como disse para Abraão, em Gênesis capítulo 15: sai da tua tenda, Abraão, e olha para as estrelas, e conta as estrelas se é que é possível contar. Assim será a tua descendência. Deus está dizendo: sai desse lugar apertado, olha as promessas, vê o Deus que você conhece e o Deus que você segue. Ele é o Senhor de toda a terra, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Todos os crentes da Bíblia, todos os heróis da Bíblia venceram, porque focalizaram em Deus a sua visão, porque foram determinados em seguir ao Senhor em todas as circunstâncias, e sonharam sempre com a vitória. Dão glória a Deus. Sabe o que diz Isaías 43:18? Esqueça o que se foi, não vivam no passado, eis que eu estou fazendo uma coisa nova, até riacho eu vou fazer surgir no ermo. Não fique preso ao que você já passou. Não fique preso às angústias, às decepções, às traições. Olha para Jesus, autor e consumador da tua fé. Tem mais de Deus para a sua vida, tem mais de Deus para a vida de vocês. Segura a promessa. Canta, ó estéril. Aqui não é esterilidade
biológica que eu estou falando. Eu estou falando de uma esterilidade, tem promessas aí que ainda não chegou, vai chegar. Diga, vai chegar, porque Deus é fiel. Deus é fiel. A lição que nós tiramos aqui é que a incredulidade fez aquele povo vagar 40 anos no deserto. Nós conhecemos essa história. E não entraram na terra aquela geração que duvidou. Mas eu profetizo sobre vocês que estão aqui ouvindo. Vocês possuirão o cumprimento das promessas de Deus sobre a vida de vocês. Creiam, creiam. Deus vai completar a obra na casa de vocês. Nós declaramos nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, salvação de todos os familiares. Nós declaramos essa igreja cheia de homens. Nós declaramos, Senhor, que os maridos se converterão, entrarão por essa porta e se curvarão diante do Senhor e dirão verdadeiramente: Deus está nesse lugar. Em nome de Jesus. A incredulidade fez aquele povo vagar 40 anos no deserto, mas eu declaro que vocês não são essa geração. Vocês tomarão posse da terra. E eu volto para o texto de Isaías 54 para concluir, que diz assim: cante, ó estéril, você que nunca teve um filho. Talvez o que você esteja esperando, você nunca viu. Moisés nunca tinha visto, nem a humanidade jamais viu um mar vermelho se abrir. Eu quero dizer, o que Deus tem não precisa ter acontecido com outras pessoas. Ele faz algo específico para você. Ele faz algo que você nunca viu. Ele abre portas que você nunca imaginou. Ele é Deus. Cante, ó estéril. Diga comigo: cante, ó estéril. Bem forte agora. Cante, ó estéril. Sabe o que significa? Cante antes da bênção chegar. Porque isso é fé. Em vez de murmurares, canta. Está mandando a mulher cantar sem ter filhos. Está mandando construir quartos sem ter filhos. Porque nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que não vemos. Louve a Deus pelo que Ele fará, embora você ainda não esteja vendo Ele fazer. Quem entendeu isso, não amém? Louve a Deus pelo que Ele fará, mesmo que você não esteja vendo nada. Então é mais ou menos assim: eita, meu Deus, eu já estou vendo meu marido cheio do Espírito Santo, ele com a Bíblia debaixo do braço, pregando em Jacaré. Meu Deus, eu já estou vendo meu filho nos caminhos do Senhor. Eu estou vendo meu filho. Olha, eu estou vendo pela fé. Deus está dizendo: amplia a tua visão, amplia a tua tenda. Deixa de ficar preso no problema. Declara as promessas de Deus. A partir de hoje, você não vai mais se lamentar pela sua casa, nem pelo seu problema. Você vai louvar a Deus e dizer: obrigado, Senhor. Não tem problema. Se eu aguento, encerrando. Louve. Esse aí é o segredo. Eu quero declarar isso também para esta igreja. O segredo, pastor Gedeão. O segredo é louvar. Está apertado, ainda não terminou o reboco, ainda não. Louva e adora. Já vendo essas paredes todas pintadas de ouro aqui. Louve a Deus, porque Ele está atento às suas necessidades.
Louvar, segundo a Bíblia, é ter uma visão de Deus e ser possuído por essa visão. Aí sabe o que é que acontece? Você começa a não ver esse problema seu. Você começa a ver a glória de Deus. Porque se seu Deus for pequeno, você nem precisa louvá-lo. Porque você será pequeno também. Você tem que levantar os olhos e ver. Ele é o Senhor de toda a terra. Caleb, ele manteve a chama da fé no Senhor, que prometeu que ele iria tomar posse da terra. Ele esperou 45 anos, porque tinha uma nítida visão de Deus e sua fidelidade. Ele põe em prática Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Não espere para cantar só depois que a bênção chegar. Não espere para servir a Deus quando sua casa estiver toda em ordem. Não espere contribuir com a obra do Senhor depois que Ele abrir as portas para você. Seja fiel agora, louve agora, cante hoje, se alegre hoje, seja fiel no pouco e sobre o muito Deus o colocará. Que Deus abençoe vocês. Permaneçam firmes no Senhor, sempre constantes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. Eu declaro sobre esta igreja que, como a promessa sobre a igreja no início, um povo desprezível lá na Galileia, ninguém valorizava, tomou o mundo todo, chegou até Jacaré, e de Jacaré vai se expandir para outras partes do mundo. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua família e esta igreja, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.